Boa tarde, meu nome é Esther e eu vou apresentar o trabalho intitulado Pesquisa baseada em design de uma web rádio escolar, promovendo a autoria e discussão dos alunos sobre temas socialmente relevantes de ciências e saúde. Eu sou aluna de graduação do curso Ciências Biológicas e esse trabalho teve também como autora Eliana Cavalcante, orientadora principal Miriam Struchini e co-orientadora Diana Cianella. Introdução. Esse trabalho foi motivado pela distância entre o currículo e o cotidiano e desinteresse pela escola por parte dos alunos. E é preciso construir uma relação mais aberta, em que a escola faça parte da vida dos alunos e vice-versa. A partir dessa necessidade de contextualizar a vida dos alunos com o cotidiano da escola, surgiu esses três questionamentos. Como aproximar ciência, saúde, currículo e vida? Como engajar a comunidade escolar? Como explorar gêneros de narrativas orais? A partir desses três questionamentos, a escola, em parceria com a LTC, sugeriu a criação de uma web rádio escolar, na tentativa de aproximar a escola da vida dos alunos. A ideia é trabalhar diversos temas relacionados a várias disciplinas ao cotidiano do aluno. Narrativas digitais, por meio de podcasts, proporcionam aos alunos a oportunidade de se expressar por meio de linguagens multimodais presentes na cultura digital, que é uma coisa muito comum para a realidade deles. Estimular a autoria na elaboração de programas de rádio, podcast. No caso, seriam programas puramente de áudio, sem vídeo, a partir da discussão com professores e colegas. Explorar diversas formas de narrar ao mesmo tempo, em que aprendem a organizar ideias, fazer perguntas, trabalhar colaborativamente e desenvolver a criatividade. Essas todas competências descritas agora fazem parte do processo da web rádio escolar, visando aproximar a escola da vida dos alunos. O que é web rádio? A web rádio, segundo o Prata 2012, é uma rádio que funciona exclusivamente na internet. Sua emissão radiofônica ocorre a partir da tecnologia streaming. Ele nem sempre é ao vivo, pode ficar gravado no programa e, quando for conveniente, a pessoa pode assistir como um todo. Seu principal recurso é o podcast, arquivo de áudio que pode ser acessado a qualquer momento e quantas vezes for necessário. O objetivo do trabalho é apresentar uma pesquisa em andamento sobre o desenvolvimento de uma web rádio escolar para discutir temáticas relacionadas à ciência e saúde, socialmente relevantes e articuladas ao currículo, estimulando a autoria dos alunos. Essa imagem que a gente vê agora na tela é a logomarca do projeto Web Rádio na Escola, feito em parceria entre a LTC, NUDES e o FRJ. Contexto e sujeitos de estudo. O trabalho vem se desenvolvendo em uma escola municipal no Rio de Janeiro, no bairro do Vila Isabel, que tem parceria com o Laboratório de Tecnologias Cognitivas, Instituto NUDES, desde o ano de 2011. A escola atende cerca de 350 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Contexto e sujeitos de estudo. Participam atualmente 9 alunos, 6 do 7º e 3 do 8º ano. Participam como profissionais da escola, coordenadora pedagógica, professores de português e professor de história. Esses professores foram os que estão diretamente engajados em participar desse projeto da Web Rádio. 5 alunos, 4 de biomedicina, 1 de educação física, integrados à disciplina oferecida pela professora Miriam. 2 alunos, 1 de ciências biológicas e 1 de letras, que estagiam no LTC. 2 alunos de ensino médio de uma escola particular na cidade do Rio de Janeiro. Uma técnica em assuntos educacionais do LTC, um professor de filosofia da ciência e uma professora de genética. Abordagem técnico-metodológica. Pesquisa baseada em design, PBD, McKinney 2018 e Rives 2000. Busca aliar aspectos teóricos de pesquisa em educação com a prática educativa. É um ciclo. Todo projeto de PBD
realiza de forma cíclica. Nesse caso, o nosso projeto foi realizado em quatro fases. Na primeira, definição do problema educativo. Na segunda, o desenvolvimento do material ou atividade, no caso, o artefato educacional. Na terceira, implementação de uma intervenção pedagógica com o uso do artefato. Na quarta, análise dos resultados, permitindo refinar o artefato e gerar conhecimento para outros contextos. Resultados parciais. Eu falo resultados parciais porque o projeto está em andamento. E na PBD, a gente tem resultado para cada parte de uma atividade realizada. Na fase 1 tem um resultado, na fase 2 tem um resultado, na fase 3 tem um resultado, na fase 4 tem a conclusão e a avaliação do resultado. Então, vou falar agora a fase 1, definição do problema educativo. Foram realizadas 6 reuniões prévias por meio de virtual, devido ao isolamento da pandemia, com a coordenadora pedagógica, professora de história e professora de português, para iniciar o contato com o campo e discutir como seria a proposta de web rádio para a escola e o que julgavam importante. Ocorreram 2 reuniões com um grupo completo de professores para discutir o que é uma web rádio e seu potencial pedagógico para aproximar a escola da realidade dos alunos e da comunidade. Diferentes gêneros de podcast, definir os recursos tecnológicos necessários e como seria a participação dos alunos e professores nesse momento de ensino remoto. As reuniões aconteceram entre os meses de julho e agosto de 2020. Pesquisa sobre aplicativos mais adequados para a produção de podcast, no caso, que facilitasse o nosso trabalho, teria que ser gratuito e de fácil manuseio. Criação de uma pasta compartilhada no Google Drive para armazenar todos os materiais pesquisados e construídos a fim de que todos tenham acesso. Esse Google Drive é disponibilizado o link para as pessoas que fazem parte do projeto. Atividade. Foram realizadas 10 reuniões entre setembro e dezembro de 2020, uma vez por semana, retomadas em março de 2021. Nessas reuniões foram elaboradas oficinas de podcast para professores e alunos, que apresentou exemplos de diferentes gêneros de podcast e o funcionamento do aplicativo Anchor, ao qual possui armazenamento ilimitado, gratuidade de uso, facilidade de gravação e edição de áudios para iOS e Android. Esse ícone roxinho é o símbolo do Anchor, que é o aplicativo usado para produzir o podcast. A professora de História está orientando os primeiros podcasts. O tema racismo foi escolhido pelos alunos. Esse tema foi escolhido devido à proximidade dessas reuniões que a professora começou a desenvolver com esses alunos do Dia da Consciência Negra, em novembro. O primeiro foi sobre história da escravidão e como o racismo está presente no nosso cotidiano até hoje. Pesquisa para a construção de outros podcasts por alunos de graduação e alunos de ensino médio, junto com alunos da escola e a professora de história, abordando o racismo a partir de diferentes perspectivas. Essa questão de racismo de diferentes perspectivas também é possível verificar por isso que a professora de genética e o professor de filosofia da ciência foram convidados para poder elaborar mais esse estudo. Os alunos escolheram o nome e a logo da web rádio, que foi denominada Fala Madrid. Decidiram criar uma conta no Instagram para ancorar a web rádio e divulgar os podcasts para a escola. Fase 2. Desenvolvimento de materiais ou atividades, construção da web rádio e primeiros podcasts. Planejamento colaborativo, ou seja, toda a equipe fez parte dessa atividade. A ideia foi produzir podcasts sobre o tema racismo a partir de diferentes abordagens articuladas às ciências e demais disciplinas e apresentá-los como uma série de episódios. Vamos falar sobre racismo? A professora desenvolveu uma série de episódios e cada episódio vai ser um podcast produzido pelo grupo. Propôs aos alunos que construam uma enquete para estimular a participação, sugestão de temas e avaliação da web rádio pela comunidade escolar. A professora de português pretende construir uma série de episódios junto com os alunos sobre o tema sustentabilidade no contexto social e cultural, abordando a temática dos 5 R's, que versa sobre recusar, reduzir,
Conclusões e desafios da pesquisa. Articular a linha de pesquisa de educação em ciência e saúde a perspectivas curricular da história trazida pela professora para abordar o tema racismo. Articular o tema racismo a outras disciplinas a fim de que outros professores vejam o potencial interdisciplinar da Web Rádio. Ampliar parcerias com a comunidade e família a fim de que a Web Rádio integre comunidade e escola, compartilhando conhecimento sobre temas socialmente relevantes. Dessa forma, a Web Rádio é uma oportunidade de promover uma escolarização aberta, que integra currículo e cotidiano e contribua para ampliar a capital cultural e científico dos alunos de toda a comunidade envolvida. A pandemia mudou o cenário educacional, evidenciando a urgência na mudança das relações pedagógicas e a integração com as TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Entretanto, professores têm sofrido com a dificuldade de trabalho remoto e alunos sem acesso à TDIC. Neste cenário, é difícil estabelecer relações com os alunos, pois costumam manter a câmera e microfone desligados e falam pouco, demonstrando timidez. Somente a professora de História tem conseguido trabalhar no projeto até o momento. Essas são as referências que eu usei para esse trabalho e muito obrigada.